Ele ainda não voltou, mas talvez algo muito mais importante já tenha começado dentro dele, porque existe uma fase do despertar em que o divino masculino ainda não consegue falar, não sabe exatamente o que fazer e pode até continuar mantendo distância. Mas, por dentro, a antiga maneira de fugir já não funciona como antes. A paz que ele procurava longe da conexão começa a desaparecer. As distrações deixam de preencher. O silêncio começa a pesar, e aquilo que ele tentou colocar no passado volta à consciência com uma força diferente. Você, a conexão, tudo aquilo que ele sentiu e tentou racionalizar. Só que dessa vez existe uma diferença. Ele não está apenas sentindo saudade. Está começando a compreender. Compreender por que teve medo, por que se afastou, por que tentou controlar emoções que não conseguia explicar. Existe um momento na jornada do divino masculino em que fugir deixa de funcionar. Durante muito tempo, ele pode ter acreditado que precisava se afastar, controlar sentimentos, ocupar a mente e seguir adiante para recuperar a tranquilidade. Talvez tenha pensado que, se não falasse sobre determinadas emoções, elas simplesmente desapareceriam. Mas sentimentos ignorados não deixam necessariamente de existir. Muitas vezes, apenas aguardam o momento em que a pessoa finalmente esteja preparada para encará-los. É aí que o verdadeiro despertar começa. Não quando ele volta, não quando envia uma mensagem, não quando declara aquilo que sente. O despertar começa quando ele finalmente consegue olhar para dentro sem precisar fugir daquilo que encontra. Durante muito tempo, o divino masculino pode ter construído mecanismos para se proteger, evitar conversas profundas, esconder vulnerabilidades, racionalizar sentimentos e manter tudo sob controle podem parecer formas de segurança. No início, essas estratégias até podem funcionar. Mas existe um preço. Quanto mais ele foge de uma emoção, mais energia precisa gastar para mantê-la escondida. E chega um momento em que o esforço de continuar fugindo se torna maior do que o esforço de sentir. Outro aspecto importante é que ele começa a perceber que o problema nunca esteve apenas na conexão. As reações intensas que surgiram diante da divina feminina também revelaram feridas que já existiam dentro dele. Medos antigos, inseguranças, dificuldade de confiar e receio de perder o controle começam a aparecer com mais clareza. E essa percepção pode ser desconfortável, porque é muito mais fácil culpar as circunstâncias do que reconhecer aquilo que precisa ser transformado dentro de si. Mas o despertar exige responsabilidade. Ele começa a perguntar: por que isso me assusta tanto? Por que eu fujo quando algo se torna profundo? Por que tenho dificuldade de demonstrar o que sinto? Essas perguntas abrem uma porta que antes permanecia fechada. Outro ponto profundo é que quando ele deixa de fugir de si mesmo, começa a diferenciar sentimento de medo. Antes, talvez, acreditasse que a intensidade da conexão era justamente o problema. Agora, percebe que parte do desconforto vinha daquilo que ela despertava dentro dele. A conexão não criou todas as feridas. Ela apenas revelou algumas delas. E quando ele entende isso, começa a enxergar a própria jornada de maneira diferente. Também existe uma transformação na relação dele com a vulnerabilidade. Durante muito tempo, demonstrar sentimentos pode ter parecido sinônimo de fraqueza. Mas, pouco a pouco, ele descobre que reconhecer o que sente exige muito mais coragem do que esconder. Ele percebe que ser vulnerável não significa perder o controle, significa deixar de ser controlado pelo medo. Outro fator importante é que o despertar começa a modificar suas escolhas. Ele passa a refletir antes de agir.
começa a observar padrões repetitivos e percebe que determinadas atitudes sempre o conduziram aos mesmos resultados. Fugir trouxe distância. Silenciar trouxe mais perguntas. Controlar trouxe mais conflito interno. E então ele começa a considerar uma possibilidade diferente. Talvez seja hora de enfrentar. Isso não significa que ele se transforma completamente de um dia para o outro. O despertar é um processo. Existem avanços, dúvidas, recaídas e momentos de resistência. Mas algo fundamental muda. Agora, ele sabe que não pode continuar ignorando a própria verdade. O despertar do divino masculino não acontece apenas quando ele reconhece o que sente por alguém. Muitas vezes, ele começa muito antes, no momento em que percebe que determinadas reações, medos e comportamentos não surgiram por acaso. A conexão pode ter despertado emoções intensas, mas, por trás delas, existem feridas antigas que estavam esperando para serem reconhecidas. Durante muito tempo, ele pode ter aprendido a esconder aquilo que sentia. Talvez tenha descoberto que demonstrar vulnerabilidade significava correr o risco de ser machucado. Talvez tenha vivido experiências que fizeram com que confiança, entrega e intimidade passassem a representar perigo. Então, criou defesas, ficou distante, controlou emoções, evitou conversas profundas, tentou parecer indiferente. Mas essas estratégias podem proteger por algum tempo sem realmente curar aquilo que existe por dentro. E chega um momento em que elas começam a falhar. Uma lembrança, uma situação ou uma conexão significativa pode tocar justamente no lugar que ele tentou manter protegido. Aquilo que parecia estar resolvido começa a reaparecer. Não necessariamente como uma memória clara, mas como medo, irritação, insegurança ou necessidade de se afastar. É nesse momento que a ferida começa a ser confrontada. Ele pode perceber, por exemplo, que não está fugindo porque deixou de sentir. Está fugindo porque sentir profundamente desperta medo. Essa compreensão é importante, porque existe uma diferença entre não querer alguém e não saber lidar com aquilo que alguém desperta dentro de você. Outro ponto profundo acontece quando ele começa a observar os próprios padrões. Talvez perceba que sempre se afasta quando uma relação começa a exigir vulnerabilidade. Talvez reconheça que procura distrações quando precisa enfrentar emoções difíceis. Talvez perceba que prefere controlar a situação a admitir que está com medo. E então surge uma pergunta incômoda. Quantas vezes eu chamei de liberdade aquilo que, na verdade, era medo de me envolver? Essa pergunta pode abrir uma nova fase. Confrontar uma ferida não significa reviver o sofrimento indefinidamente. Significa olhar para ele com consciência suficiente para entender como aquilo ainda influencia o presente. Ele começa a perceber que a pessoa diante dele não é necessariamente responsável pelas dores que outras pessoas causaram, que o passado não precisa determinar todas as escolhas futuras, e que proteger o coração não significa mantê-lo permanentemente fechado. Outro aspecto importante é que ele começa a reconhecer sua própria responsabilidade. Em vez de pensar apenas, ela me pressiona, pode começar a perguntar: por que eu me sinto pressionado quando alguém demonstra sentimentos? Em vez de pensar, essa conexão é complicada, pode questionar: o que dentro de mim torna essa conexão tão difícil de viver? Essas perguntas não são confortáveis, mas são transformadoras. Porque o despertar verdadeiro não procura apenas culpados, procura compreensão. Nesse processo, ele também pode começar a desenvolver uma relação diferente com a vulnerabilidade. Percebe que admitir medo não significa ser fraco. Reconhecer insegurança não significa perder autoridade. Falar sobre sentimentos não significa entregar o controle da própria vida. Pelo contrário. Existe força em alguém que consegue olhar para uma ferida e dizer: isso aconteceu comigo,
mas não precisa continuar controlando quem eu sou. É assim que antigas dores começam a perder poder. E talvez a transformação mais profunda seja perceber que a cura não acontece para que ele se torne perfeito. Acontece para que ele deixe de repetir inconscientemente os mesmos padrões. Ele começa a compreender que uma nova relação não pode ser construída utilizando as mesmas defesas que destruíram ou impediram relações anteriores. Se deseja viver uma conexão mais madura, precisa aprender a conversar. Se deseja confiança, precisa aprender a ser transparente. Se deseja proximidade, precisa aprender a permanecer quando a intimidade despertar medo. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando o divino masculino começa realmente a se abrir para o amor. Nem sempre ela aparece primeiro em grandes declarações, mensagens inesperadas ou atitudes dramáticas. Muitas vezes, os primeiros sinais acontecem dentro dele, quase imperceptíveis. É como se o coração, depois de tanto tempo protegido, começasse lentamente a perceber que não precisa mais viver em estado permanente de defesa. Durante muito tempo, ele pode ter associado o amor à perda de liberdade, vulnerabilidade ou sofrimento. Por isso, quando alguém se aproxima emocionalmente, sua primeira reação pode ser criar distância. Mas, conforme amadurece, algo começa a mudar. Ele já não sente a mesma necessidade de fugir, e esse é um dos primeiros sinais. Outro sinal aparece quando ele começa a permitir que as emoções existam sem imediatamente tentar explicá-las ou anulá-las. Antes, talvez sentisse saudade e tentasse ignorar. Sentisse carinho e racionalizasse. Pensasse na divina feminina e rapidamente procurasse alguma distração. Agora, ele percebe o sentimento e permanece diante dele. Isso não significa que saiba exatamente o que fazer, mas existe uma diferença enorme entre sentir e fugir. Quando o coração começa a ficar mais aberto, ele também passa a demonstrar maior curiosidade emocional. Quer entender melhor aquilo que sente, compreender o passado e perceber por que determinadas experiências tiveram tanto impacto em sua vida. Começa a fazer perguntas que antes evitava. Por que essa pessoa me toca dessa maneira? Por que eu me sinto tão diferente perto dela? Por que tentei me afastar tantas vezes? Essas perguntas revelam consciência. Outro sinal importante é a diminuição da necessidade de controlar tudo. Um coração fechado precisa de certezas absolutas. Ele quer saber onde a relação vai chegar, o que vai acontecer e como evitar qualquer possibilidade de sofrimento. Um coração mais aberto aprende a conviver com alguma vulnerabilidade. Ele entende que não pode controlar completamente o futuro, pode apenas escolher como deseja agir no presente. Também existe uma mudança na maneira como ele percebe a vulnerabilidade. Aquilo que antes parecia fraqueza começa a ser visto como sinceridade. Ele percebe que falar sobre sentimentos não diminui sua força. Pelo contrário, admitir "eu sinto sua falta" pode exigir mais coragem do que permanecer em silêncio. Admitir "isso me machucou" pode ser mais difícil do que fingir indiferença. E reconhecer "eu tenho medo" pode representar um avanço enorme para alguém acostumado a esconder as próprias emoções. Outro sinal é quando ele começa a valorizar mais a presença do que a intensidade. Antes, talvez confundisse paixão com conflito, ansiedade com conexão e instabilidade com profundidade. Agora, começa a perceber que uma relação saudável também pode trazer tranquilidade. Ele começa a valorizar conversas sinceras, respeito, segurança, reciprocidade, presença. E essa mudança revela amadurecimento emocional. Também pode surgir uma maior disposição para reparar erros. Quando o coração está fechado, admitir que errou parece uma ameaça ao próprio orgulho. Quando começa a se abrir, ele percebe que pedir desculpas não diminui sua importância.
Assumir responsabilidade passa a ser uma demonstração de maturidade. Outro sinal aparece quando ele deixa de olhar apenas para aquilo que recebeu e começa a reconhecer aquilo que ofereceu ou deixou de oferecer. Ele passa a refletir sobre suas próprias atitudes e entende que sentimentos precisam ser acompanhados por ações coerentes. Isso é fundamental, porque estar aberto ao amor não significa apenas sentir mais. Significa estar disposto a agir de maneira diferente. E talvez um dos sinais mais profundos seja quando ele começa a imaginar o futuro sem sentir imediatamente necessidade de fugir. Pensar em compromisso, estabilidade ou proximidade já não parece uma prisão. Ele começa a considerar a possibilidade de construir algo sem sentir que está perdendo a própria identidade. Durante muito tempo, o divino masculino pode ter aprendido a proteger o próprio coração através de mecanismos que, em algum momento, fizeram sentido. Afastar-se quando sentia demais, esconder vulnerabilidades, evitar conversas profundas, controlar emoções e fingir indiferença podem ter sido maneiras encontradas para não entrar novamente em contato com dores que ele não sabia como enfrentar. O problema é que aquilo que um dia serviu como proteção pode, com o tempo, transformar-se em uma prisão. E o abandono desses mecanismos começa quando ele percebe que continuar se protegendo também está impedindo que ele viva aquilo que realmente deseja. Talvez ele tenha passado muito tempo acreditando que manter distância significava manter o controle. Se não demonstrasse, não poderia ser rejeitado. Se não se entregasse, não poderia se decepcionar. Se evitasse conversas profundas, não precisaria explicar suas emoções. Mas existe um preço para viver assim. Você evita a dor, mas também evita a intimidade. Evita a vulnerabilidade, mas também impede a conexão. Evita o risco, mas também limita as possibilidades de viver algo verdadeiro. Em determinado momento, essa contradição começa a ficar evidente. Ele percebe que fugir não trouxe necessariamente a paz que esperava. O silêncio não apagou os sentimentos. A distância não eliminou as lembranças. E tentar racionalizar tudo não fez com que determinadas emoções desaparecessem. Essa percepção pode ser o início de uma transformação profunda. Outro fator importante é o amadurecimento. Conforme o divino masculino desenvolve maior consciência emocional, começa a perceber que nem todo sentimento representa uma ameaça. A saudade não significa fraqueza. A vulnerabilidade não significa perda de poder. Demonstrar carinho não significa dependência. Ele começa a separar proteção de isolamento. E essa diferença muda tudo. Um coração protegido pode continuar aberto. Um coração isolado, não. Por isso, ele começa a questionar comportamentos que antes pareciam automáticos. Talvez perceba que sempre desaparecia quando uma conversa ficava emocionalmente intensa. Talvez reconheça que mudava de assunto quando precisava falar sobre sentimentos. Talvez perceba que utilizava racionalizações para evitar admitir aquilo que realmente queria. Agora, quando esses impulsos aparecem, ele começa a observá-los. Em vez de agir imediatamente, pensa: por que estou querendo fugir agora? Essa pergunta interrompe um padrão antigo. E quando um padrão é observado com consciência, ele começa a perder parte do seu poder. Outro aspecto importante é que ele pode começar a perceber que a divina feminina também mudou. Quando ela deixa de pressionar, deixa de tentar provar seu valor e passa a se posicionar com mais equilíbrio, ele já não encontra a mesma dinâmica que alimentava suas defesas. Existe menos cobrança, mais espaço, mais maturidade. E isso pode permitir que ele se aproxime sem sentir que precisa se proteger constantemente. Mas é fundamental compreender que ninguém é responsável por derrubar as defesas de outra pessoa. O processo precisa acontecer dentro dele. A divina feminina pode oferecer uma presença respeitosa, mas não pode fazer a cura em seu lugar.
Ele precisa escolher enfrentar aquilo que durante muito tempo evitou. E essa escolha pode aparecer em pequenas atitudes. Uma conversa que antes evitaria, um pedido de desculpas, uma demonstração de afeto, a disposição para ouvir, a capacidade de admitir que sentiu falta, a coragem de reconhecer um erro. São pequenos movimentos, mas revelam uma mudança interna muito maior. Outro sinal é quando ele começa a perceber que controle absoluto não existe. Nenhuma relação oferece garantia completa contra sofrimento. Amar envolve vulnerabilidade. Confiar envolve algum grau de risco. E em vez de tentar eliminar todo o risco, ele começa a aprender a lidar com ele. Uma relação verdadeiramente madura não começa quando duas pessoas finalmente estão juntas. Ela começa muito antes, dentro de cada uma delas. Antes de construir uma vida ao lado de alguém, é necessário aprender a construir uma relação mais consciente consigo mesmo. E é justamente por isso que a transformação interior do divino masculino se torna tão importante ao longo dessa jornada. Durante muito tempo, ele pode ter carregado medos, inseguranças e padrões que influenciavam silenciosamente sua maneira de amar. Talvez tenha aprendido a fugir diante da vulnerabilidade, esconder sentimentos quando algo se tornava intenso, ou utilizar a distância como uma forma de proteção. Enquanto esses padrões permanecem inconscientes, qualquer relação corre o risco de repetir os mesmos ciclos. Mas quando começa a olhar para dentro, algo muda. Ele começa a perceber que uma relação não pode ser responsabilizada por todas as dores que carrega. A pessoa diante dele não é necessariamente a causa de seus medos. Muitas vezes, ela apenas desperta sentimentos que já estavam esperando para ser compreendidos. Essa percepção cria espaço para a responsabilidade emocional. Ele começa a perguntar: o que é meu e o que pertence ao passado? Essa pergunta pode parecer simples, mas muda completamente a maneira como ele reage. Em vez de interpretar cada dificuldade como uma ameaça, começa a observar seus próprios padrões. Em vez de fugir imediatamente diante de uma conversa difícil, tenta compreender por que aquilo despertou desconforto. Em vez de esperar que a outra pessoa adivinhe suas necessidades, começa a perceber que precisa aprender a comunicá-las. É assim que a maturidade começa a aparecer. Outro ponto essencial é aprender a diferenciar amor de dependência. Uma relação madura não significa precisar do outro para se sentir completo. Significa escolher compartilhar a vida com alguém sem abandonar a própria identidade. Quando o divino masculino começa a compreender isso, a proximidade deixa de parecer uma prisão. Ele pode estar ao lado de alguém sem sentir que perdeu sua liberdade. Pode demonstrar carinho sem acreditar que está ficando vulnerável demais. Pode receber amor sem precisar questionar constantemente suas próprias emoções. A transformação interior também modifica a maneira como ele lida com conflitos. Uma pessoa emocionalmente imatura pode interpretar qualquer divergência como uma ameaça à relação. Pode reagir com silêncio, afastamento, agressividade ou indiferença. Mas alguém que está amadurecendo começa a compreender que conflito não significa necessariamente fim. Às vezes, significa apenas que duas pessoas precisam conversar. Ele começa a ouvir antes de reagir. Começa a reconhecer quando erra. Aprende que pedir desculpas não diminui sua força. E percebe que resolver um problema é mais importante do que provar quem está certo. Outro aspecto fundamental é a reciprocidade. Uma relação madura não pode ser sustentada por uma única pessoa. Não existe união consciente quando apenas um lado procura, compreende, espera, perdoa e tenta construir. A transformação interior faz com que ele perceba que sentimentos precisam aparecer também através de atitudes. Se diz que ama, precisa aprender a demonstrar. Se deseja proximidade, precisa estar presente.
Se quer confiança, precisa agir com coerência. Essa mudança é profunda porque tira o amor do campo das ideias e leva para o campo da realidade.